Olá, eu sou Gabriela, professora de ciências. O conteúdo da nossa aula de hoje será Evolução das espécies. Vamos agora para a nossa aula. A evolução é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitam ou habitavam o planeta Terra. Teorias da evolução. Quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes, que é o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo acredita que as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis, ou seja, elas não passam por mudança. Essa teoria está mais relacionada com questões religiosas. O evolucionismo. O evolucionismo, ele acredita na evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem mudanças ambientais. O lamarckismo. Lamarck propôs a lei do uso e desuso, que ele acreditava no desenvolvimento e no atrofiamento de partes do nosso corpo de acordo com o seu uso e desuso. Ele acreditava também que tais características seriam passadas para as seguintes gerações, o que ele explicou na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, ele acreditava que se você usasse bastante um órgão ou uma parte do seu corpo, essa parte iria se desenvolver. E se você não usasse, essa parte iria atrofiar. Ele explica que o crescimento, por exemplo, do pescoço da girafa foi devido a elas usarem muito o pescoço, esticar bastante o pescoço para conseguir alcançar as folhas das árvores mais altas. Então, ele acreditava nisso. E ele acreditava também que quando você conseguia adquirir uma característica, essa característica iria passar de geração em geração, ou seja, se você tivesse um filho, vamos dizer assim, você malhou bastante um músculo. Então, Lamarck acreditava que quando você tivesse um filho, o seu filho também seria musculoso. Mas não é bem assim, né? Porque isso não é uma característica que é passada. Foi uma característica que você adquiriu. Ela não veio com você. Agora, as teorias de Charles Darwin, que chamamos de darwinismo. Para Darwin, a evolução é pautada na seleção natural, ou seja, o meio seleciona os mais aptos com características mais úteis, como correr mais, ter uma visão mais apurada, voar mais alto, suportar mais frio ou mais calor, depende da região, né? E temos também o exemplo da girafa. Ele acreditava diferente de Lamarck. Ele acreditava que o quê? As girafas de pescoço pequeno não conseguiram sobreviver porque faltou alimento para elas. E as girafas de pescoço maior foi as que conseguiram sobreviver, né? Por conta que elas tinham, elas foram selecionadas, né? Porque elas tinham essa característica que ajudava na sobrevivência delas. Nessa figura, podemos ver aqui o exemplo das girafinhas de Lamarck e as de Darwin. Para Lamarck, como eu já falei, a evolução se dava pelo uso e desuso, né, de partes do corpo, ou essa parte iria atrofiar, ou ela iria se desenvolver de acordo com o uso e com o desuso. E para Darwin
que é essa figurinha do lado direito, ele acreditava que o ambiente atuava na seleção das características vantajosas. As principais ideias de Darwin. As principais ideias de Darwin foram que indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultando de variações entre as suas características. Indivíduos com características vantajosas a condições do ambiente possuem mais chance de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. Indivíduo com características vantajosas também possui mais chances de deixar descendentes. Ou seja, aqueles que são menos aptos, eles, consequentemente, terão desvantagem e vai acabando aquela espécie. E os que são mais aptos serão os que irão sobreviver e deixar descendentes. O neodarwinismo. O neodarwinismo surgiu no século XX e caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, que principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética, como a mutação e a hereditariedade. Então, é a união. O neodarwinismo é a união das ideias de Darwin com as descobertas da genética. O neodarwinismo, hoje, é a teoria mais aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies. A nossa atividade, a questão 1 da nossa atividade é: o que é a evolução? Questão 2. As principais vertentes que tentam explicar a origem da vida e evolução das espécies são o criacionismo e o evolucionismo. Os argumentos criacionistas apresentam bases religiosas e as teorias evolucionistas possuem teor científico. De acordo com seus conhecimentos, descreva as duas teorias. Aí eu peço para vocês descreverem o criacionismo e o evolucionismo. Na terceira questão, temos: descreva a teoria da seleção natural proposta por Darwin. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só rever o slide. E se mesmo assim você continuar com dúvida, é só me procurar nos grupos que eu irei tirar as dúvidas de vocês. Tchau, até a próxima aula.